Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 21 de abril. Hoje também, antes da nossa reflexão do diário espiritual, vamos ouvir este testemunho que nos alegra e diz como Jesus está operando no nosso meio. Olá, sou Francesco e Gabriela, da equipe Santos Pedro e Paulo de Bolonha. Acabamos de concluir o nosso Ruá dos dias 14 e 15 de abril. Ao encontro participaram 10 cursistas, 21 membros de equipe e nossos 2 anjos. Um cursista de fé muçulmana, no bilhete de bom dia, encontrou a passagem de Sirach de 51:23. Aproximai-vos e reuni-vos na minha casa de instrução. O bilhete de acolhida de bom dia dado aos cursistas correspondia aos seus perfis de WhatsApp. E para eles foi um sinal de bom começo de Ruá. Um cursista escreveu: as minhas dúvidas são tantas, de não crente começo a admirar, talvez a amar a religião. Um outro escreve: acredito ter adquirido uma maior consciência do ser cristão. As dinâmicas propostas, aparentemente banais, foram muito eficazes, porque trazem luz a tudo que temos dentro de nós. Enfim, as histórias de vocês me comoveram. A minha vida até agora foi um mix de aventuras e desventuras. Descobri que tenho muitas escalas a fazer e a ajustar. Agora, meu coração não é mais de pedra. Em 2 dias, vocês fizeram com que ele se reabrisse. Paz e alegria a todos. Boa noite, somos Stefânia e Loredana da equipe São Francisco de Paulo de Catanzaro. Concluímos há pouco o Ruá dos dias 14 e 15 de abril. A equipe era formada por 39 irmãos. Os cursistas foram 16. Foi um Ruá muito intenso. Os cursistas estavam bem atentos e particularmente sensíveis. Todos envolvidos, especialmente na dinâmica de Maria, e do clima alegre, participaram ativamente as animações e cantos, as orações e a confissão. No final do encontro, estavam todos alegres e serenos. Algumas fichas de impressão dizem: nesses 2 dias o Senhor agiu em mim, fazendo-me sentir amado, coisa que nunca me aconteceu em 35 anos. Obrigado de coração, que Deus os abençoe. Um outro diz: senti Jesus espiritualmente no meu coração. Mais um outro diz: essa experiência me trouxe confiança para recomeçar do zero. Me libertou de pensamentos ruins. Agradeço ao Senhor e aos que trabalharam a importância que me deram. Paz e bem. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. A quem iremos, Senhor? Nós cremos firmemente em Ti. O momento é triste e dramático. Estamos no final do discurso da Eucaristia. Jesus abre seu coração e se entrega até a última gota de sangue, e como resposta, o povo vira as costas e vai embora. Reflita um pouco como deve ter sido duro isso para Jesus. Mas ele não desiste e continua até a cruz. Seu dom não depende da resposta de ninguém. Vocês também querem ir embora? Até que não respondermos pessoalmente e profundamente a essa pergunta, a nossa caminhada espiritual estará em grave perigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês também querem ir embora? Essa é a forte pergunta que Jesus faz a cada um de nós hoje. Ele pergunta a cada um de nós: como é a sua fé? Você vai no embalo? Você se deixa arrastar pelos ventos que sopram ao teu redor? Ou você é uma pessoa de opinião, de atitude? A cena que se abre diante dos nossos olhos é uma cena dolorida e misteriosa. Jesus está oferecendo ao mundo o seu coração. Está no cume da sua doação. Matou a fome de uma multidão imensa com a multiplicação dos pães. Agora está dizendo que é Ele mesmo que vai dar a sua vida. Vai entregar a sua vida pelos homens. Se oferece em alimento Ele mesmo. As pessoas que estão à sua frente sentem esse discurso imensamente duro, quase que fossem elas que deviam morrer. Vão embora, viram as costas a quem está doando a sua própria vida por elas. Isso é o que Deus recebe frequentemente de nós homens. Os velhos fariseus, ao invés de acolher o dom de Deus, murmuram e se escandalizam. Por que isso? A resposta, irmãos, é simples. Somente uma pessoa humilde pode acolher esse alimento, pode acolher Jesus, que se coloca entre os nossos dentes. Se alimentar de Jesus significa reconhecer que precisamos de Jesus, significa permitir que Jesus se torne nós mesmos, porque o alimento se torna quem o come. Se alimentar de Jesus significa tornar-se Jesus de uma maneira forte. Significa renunciar à nossa vontade própria, renunciar à nossa revoltada autonomia e acolher o abraço de Deus, como era no começo da criação. Quem se alimenta de maneira digna de Jesus se torna Jesus, e quem se alimenta de maneira indigna assina a sua condenação. Por isso as pessoas não aceitam e viram as costas. Reflita um pouco como deve ter sido duro para Jesus chegar a rasgar seu coração e sua vida diante de pessoas que lhe viram as costas. Mas qual foi a sua reação? Vale a pena observar com atenção e a câmera lenta. Se um de nós tivesse ficado no lugar do nosso mestre, teria ficado ofendido, teria se sentido desprezado, humilhado. Puxa, eu estou doando a minha vida por eles e eles me desprezam assim. Eles viram as costas para mim. Talvez alguém outro teria tentado salvar o que sobrava,
teria falado aos poucos discípulos que estavam ficando: olha, eu não me expliquei bem, espere um pouco, não vá embora não. Eu vou multiplicar mais pães para vocês comerem e ficarem satisfeitos. Mas não foi assim que Jesus fez. Sua resposta revela uma dignidade imensa, uma determinação inimaginável, uma gratuidade que ninguém esperaria. Vocês também querem ir embora? Ou seja, eu não mudo. O que disse, disse. Eu dou a minha vida para o mundo, mesmo que todos me virem as costas. Vocês também querem me deixar? O dom de Jesus não depende de quem o acolhe e ainda menos de quem o reconhece e bate palmas para ele. Jesus se doa sempre, apesar de tudo e todos. Ele se doa seja quando as pessoas o hosanam, seja quando o crucificam. Seu dom não recua. Quanto temos que aprender desse exemplo? Nós que reclamamos quando as pessoas não dizem nenhum obrigado para nós. Jesus não somente não recebeu obrigado algum, mas o que ele recebeu foi espancamento e cruz, e não recuou. Quanto nos amou! A todos os que o seguem, Jesus dá essa força, esse amor gratuito. Enfim, não podemos deixar de meditar sobre as palavras que São Pedro pronuncia e sobre a atitude que toma. São Pedro fica, mesmo que todos vão embora, ele fica. Mesmo que os velhos entendidos fariseus vão embora, ele, humilde pescador, analfabeto, fica. A sua paixão por Jesus fala mais alto. Coloque-se na pele de Pedro e dos apóstolos. Os assim chamados mestres da lei que seguiam Jesus estão deixando Jesus, lhe viram as costas. Quem são eles para continuar com este Jesus que se diz o Messias? O amor fala mais alto, mas como bate o coração? Quanto medo de estar fazendo a escolha errada, de ter jogado fora a sua vida. Sozinhos contra o mundo, sozinhos permanecem e não se deixam levar pela onda inimiga. Pedro exclama: aonde iremos, Senhor? Somente Tu tens palavras de vida eterna. Pedro faz apelo à sua pessoal experiência com Jesus, que vale mais do que toda a inteligência dos sábios e todas as convicções religiosas dos fariseus. Pedro grita: Senhor, Tu és tudo para mim, Tu és a minha vida, Tu és o sentido da minha vida, Tu me abrasas o coração. Sem Você eu não sou nada, estou perdido. Somente as Tuas palavras é que me tornam feliz. E assim a serena firmeza de Jesus se encontra com o lance confiante do coração de Pedro e dos outros, e a comunidade dos fiéis de Jesus se torna sempre mais sólida e consegue incendiar o mundo. Muita coisa podemos aprender desse acontecimento. Muita coisa Jesus pode realizar em nós se o acolhermos como Pedro e os apóstolos. Vamos ouvir novamente a sua palavra e deixar que ela sedimente em nós. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo.
e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Vamos agora sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Nesse momento podemos escolher o nosso propósito, olhando para a atitude de Pedro, ou de Jesus, ou dos apóstolos, para aprendermos a amar sempre, em qualquer momento, apesar de tudo e todos. Vamos dedicar um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. A quem iremos, Senhor? Paz e alegria a todos. Somente Tu tens palavras de vida eterna. Paz e alegria a todos. Há um lugar que atrai meu coração.
meus pés mudarem sempre a direção. Se ali estou, me lanço, me derramo em adoração na sala do trono. Ali eu sei, fortalecido estou, e ao descer do monte agraciado eu vou. O santo altar, a realeza, a presença do Senhor me levam a ir além. Eu vou, e quem me impedirá, se ao meu lado está o autor da minha fé? Eu vou, a força Ele me dá, coragem pra enfrentar o que vier. Eu vou, e crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. E já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente, amado Ali eu sei, fortalecido estou, e ao descer